Eu acho que nessa questão aí do aquecimento global, das mudanças climáticas, uma coisa significativa que aconteceu em 2023, ou que não aconteceu, né, foi a COP28. A gente lembrar que a gente já está na 28ª COP e sempre tem essa sensação de frustração, porque a gente está desde 95 tendo essas reuniões com muito poucos avanços, né? Algumas pessoas comemoraram a inclusão de um limite de temperatura, outras pessoas comemoraram a inclusão do phase-out, de você incluir o termo combustíveis fósseis, mesmo tendo sido feita novamente, né, em um país produtor de combustíveis fósseis, mas esses são avanços muito incrementais, né? A gente vê que teve em 95, quando começaram a ter essas COPs, depois teve o protocolo de Kyoto, que não deu certo, tanto que não deu certo que teve que ser substituído pelo Acordo de Paris, e esses acordos vai gerando uma grande frustração na gente que segue a área ambiental aí, porque os avanços são muito pequenos, incrementais, embora também se possa pensar que fora dessa diplomacia também seja muito difícil ter avanços. Mas acho que uma coisa muito interessante que ocorreu aqui nessa última COP foi de novo uma notícia negativa, que foram os 4 pontos de não retorno. Tá, e o que seriam esses pontos de não retorno? Isso foi um relatório que foi apresentado por uma equipe de pesquisadores que apresentou esse relatório nessa COP28, mostrando que a Terra está perto de atingir 4 pontos de não retorno, que seriam pontos em que o aquecimento global não precisaria aumentar mais e que a gente já teria consequências, como se você estivesse empurrando uma cadeira de balanço além do limite em que ela pudesse sustentar. Então esses pontos de não retorno seriam locais em que não haveria mais retorno das consequências negativas, né? E são 4 pontos de não retorno que teriam sido atingidos. O primeiro desses pontos é a morte dos corais de águas quentes. Com o aquecimento global e um certo aumento da acidificação da água dos oceanos, os corais de águas quentes estão morrendo, ou seja, eles estão deixando de existir como corais. Isso gera uma perda de biodiversidade gigantesca. E alguém pode se perguntar qual que é o impacto disso, mas nós temos muitas comunidades e pessoas ao redor do mundo que dependem dessa vida que é estimulada e que se abriga e que existe só por causa dos recifes de corais. Então, além da perda incalculável de espécies, se esses recifes de corais se extinguirem ao redor das águas quentes do globo, nós vamos ter também impactos sociais, que as coisas nunca estão desvinculadas, né? Os impactos sociais e ambientais sempre caminham juntos. E o que ocorre? Se vocês digitarem aí no Google branqueamento de corais, vocês vão ver, os recifes de corais acabam morrendo, e aí eles perdem aquelas cores vivas e ficam esbranquiçados, porque ficando só aquela paredinha de calcário, que é dos recifes de corais, sem a sua estrutura viva, que é o que dá a sua coloração. O segundo ponto de não retorno que eles atentam é o derretimento dos mantos de gelo, tanto da Groenlândia quanto da Antártica Ocidental. Esses mantos de gelo são camadas muito espessas de gelo que recobrem essas regiões de centenas de metros de espessura, e que a cada verão, tanto o verão da Groenlândia, né, do hemisfério norte, quanto o verão aqui do hemisfério sul na Antártica Ocidental, elas estão perdendo mais gelo do que elas ganham no inverno. Então isso pode parecer uma coisa muito distante da gente, locais muito longe, mas isso acaba perturbando várias correntes de circulação marítima, que por sua vez são importantíssimas para o clima em várias regiões do globo, podendo inclusive esfriar certas regiões do hemisfério norte, porque algumas dessas correntes levam água quente para o hemisfério norte, principalmente a Europa Ocidental, e por outro lado podendo acentuar alguns efeitos do El Niño, então vai gerar mais chuvas em alguns locais e menos chuva em outros, com impactos óbvios sobre a produção agrícola. Isso vai poder gerar também impactos secundários na migração de pessoas, fome, etc., né? Então essa alteração é uma alteração pelo aquecimento global, que vai acabar provocando outros tipos de mudanças climáticas que não tem a ver só com o aquecimento em si. O terceiro ponto de não retorno aí é o derretimento do permafrost. Permafrost é uma camada de solo congelado que existe aí nas regiões de latitudes muito altas e frias do hemisfério norte, que corre principalmente na Rússia, mas também tem no Canadá. E também pode parecer uma coisa muito distante da gente, né, derretimento desse solo congelado. O que isso importa? Importa porque em muitos lugares desse solo congelado a gente tem muito carbono aprisionado, principalmente na forma de gás metano. Tanto que com o derretimento de alguns desses locais, a gente começa a observar algumas regiões empoçadas ou alagadas que estão literalmente borbulhando. E essas bolinhas não são bolhas inofensivas, que às vezes algum animal pode estar soltando, não, são bolhas de metano,
que é um gás que tem um potencial de aquecimento global 23 vezes do gás carbônico, ou seja, uma molécula de gás metano pode ter um potencial de aquecer o planeta igual ao de 23 moléculas de gás carbônico. Então esse derretimento do permafrost é um ponto de não retorno que pode gerar um efeito que a gente chama de feedback, um efeito de bola de neve, porque com o aquecimento você derrete o solo, libera metano, que é um gás de aquecimento global, que por sua vez vai esquentar mais a temperatura e vai derreter mais o permafrost. E os cientistas acham que com esse aquecimento que já está contratado aí de 1,5 graus pelo menos, nós podemos ter atingido talvez o ponto de não retorno do derretimento do permafrost. O quarto e último ponto é um detalhe que tem a ver também com circulação oceânica ali do Atlântico Norte, que não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes técnicos aqui. Mas estes são os 4 pontos de não retorno, onde parece que já chegamos neles. Mas temos diversas outras possibilidades de pontos de não retorno que têm um pouquinho mais de incerteza científica, mas que todos eles teriam efeitos catastróficos sobre outros aspectos climáticos, além do aquecimento global. E a principal implicação disso é para, assim, no caso do ser humano, para a agricultura, porque alguns pontos vai ter chuva demais, outros pontos vai ter chuva de menos. Isso pode gerar fome no mundo, refugiados climáticos, e que sempre a corda vai estourar para o lado das populações mais vulneráveis e mais pobres.